amigos do canal, sextou aqui no Detetives Vascaínos e bora falar de Vasco, se é que dá pra falar, né? Porque o Vascaíno viveu uma semana cercada de altas expectativas por conta da possibilidade do anúncio de um novo executivo, né? De alguma coisa concreta por reforços, de algum novo horizonte visando o decorrer da temporada, e fato é que a semana termine com ela só especulação, suposições, informações irrelevantes. Se já não bastasse a falta do futebol, porque o Vasco só entrará em campo no próximo dia 12, o torcedor ainda vai precisar de mais uma dose de paciência em meio à morosidade da diretoria em resolver pendências do elenco e para receber também boas novas. Mas a gente está aqui, firme e forte em respeito a você, dando uma realçada em alguns assuntos de seu interesse em relação ao Vasco. O time não joga, mas o Fernando Diniz vem fazendo teste nesse período, vem fazendo observações importantes, e nessa data FIFA, né, e inclusive na parada do Mundial, muita coisa ainda vai poder rolar para que na retomada do futebol, após esse Mundial, o time tenha aí uma nova cara. Então, quer saber mais, quer saber sobre a renovação do Paulinho e outros assuntos? Continue por aqui, deixe o like, compartilhe o conteúdo, jogue o vídeo em suas redes sociais, se inscreva no canal e vamos para cima. Bom, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações sobre o time nesta data FIFA e um pouco do que se pensa aí na parada do Mundial, né? Também abordar alguns temas importantes, como reforços e a longa demora no anúncio do executivo para que os rumos do futebol do Vasco fiquem mais definidos. Hoje foi uma sexta-feira sem grandes novidades do cenário cruzmaltino. Se esperava, de repente, alguma definição em termos do novo profissional que vai comandar a parte do futebol em substituição ao Marcelo Santana. Mas até agora nada de concreto, só especulações. Isso vai causando uma certa aflição na torcida que vê nessa demora, nessa morosidade, uma preocupação a mais aí para o que está por vir na temporada. E a situação ainda fica mais preocupante quando a gente vê que o elenco precisa ser reforçado logo. E o CEO chega para a imprensa e diz que essa janela, que vai até o dia 10 agora, né, é a mais adequada para os clubes que vão fazer aí o Mundial e que o Vasco deve priorizar mesmo a janela de julho. Aí vai uma pergunta: por que se esperar se pode contratar agora? Os demais times têm negociado aí, buscado jogadores, contratado, e o Vasco segue engessado por conta do quê? Da falta de um cara que comande o futebol, né? Hoje só temos o Amodeu, o Felipe, para ir ao mercado. O presidente Pedrinho está com a seleção. Portanto, o Vasco precisa colocar em prática uma maior rapidez nesses processos, né? Dar um maior dinamismo sobre o executivo. É o que eu falei ontem. A cúpula busca aí um consenso sobre o nome, já que há membros que têm uma preferência por um, outros têm preferência por outros. E a verdade é que o Vasco fez aí uma série de entrevistas, papeou com muitos executivos, então a situação está aberta, né? E com isso segue o debate aqui em termos dessa definição. O ex-gestor do Fortaleza, o Bruno Costa, que a gente falou ontem, segue em pauta, né? Mas há outros nomes, né? O Bruno, aliás, que não tem respondido as minhas mensagens sobre essa possibilidade de trabalhar no Vasco, dando a entender aí que prioriza o silêncio e não quer abrir o jogo, não quer alimentar nada a respeito do seu futuro. Mas cabe a nós jornalistas a gente ir atrás, perguntar, instigar, seguir questionando, né? A gente entende que nessa hora o profissional evita falar algo, ainda mais quando há uma disputa por outros nomes, né? Mas o Bruno tem algumas características que agradam uma ala da diretoria, né? Entre elas o hábito de utilizar sempre base de dados, números, conhecimentos de campo, né, em suas escolhas e tomadas de decisão, e essa sua vasta experiência no departamento de análise de mercado de scout. Mercado esse fundamental no futebol hoje em dia. Mas tem saído muitos nomes, entendeu, meus amigos? Vão sair mais ainda, porque o Vasco papeou, né, com vários caras aí do mercado, e acredito aí que dessa semana aí que está por vir não passe, né? E em meio desse cenário, até os reforços ficam comprometidos, porque como contratar sem ter um cara com perfil de negociar? Com essa linguagem do mercado. E por incrível que pareça, as especulações acabaram tomando conta do noticiário do Vasco nas últimas horas, né? A todo momento chegam notícias de que um goleiro tal está no radar do Vasco, de que o Vasco tem interesse em um jogador peruano, que fez sondagem por A ou B, enfim, situações que hoje, meus amigos,
não são totalmente verídicas, né? É muito mais especulação do que qualquer fato concreto. A gente sabe também que nesse meio há os empresários, há os intermediários que se aproveitam dessa necessidade do clube e buscam informações sobre os jogadores, como se o Vasco fosse aí o interessado. E muitas vezes nem o próprio clube está sabendo disso. Então muita calma nessa hora, que o Vasco está priorizando nesse primeiro momento a chegada, né? Oficializar esse novo executivo e com ele aí sim, novas negociações por reforços esses pontuais. E aí entra um assunto que tem gancho nesse que estamos falando, né? Análise do Fernando Diniz sobre o elenco, que vai propiciar aí o quantitativo de peças que o Vasco vai precisar aí trazer, né, para qualificar o elenco. Não esperem grandes contratações, meus amigos. O próprio Amodeu foi claro que não serão feitos aí grandes investimentos. Por isso a busca por reforços será bem criteriosa, segue essa linha. E a gente sabe que isso demanda de mais paciência e conversa. Creio que possam chegar aí alguns jogadores aí, como eu falei, contratações pontuais para servirem como opções para o Fernando Diniz, que desde que chegou também falou sobre essa questão de reforços. Disse que não indicou absolutamente ninguém até aquele momento e que aos poucos vai conversar de maneira específica com a diretoria. O Diniz sempre deixou claro que não adianta falar que vai contratar um monte de jogador, porque não é coerente, né, com o momento. Ele mesmo destacou que não gosta de contratar muita gente e que, em caso de dúvida, ele nem contrata. Portanto, o clube nessa janela extra segue sem pressa para as contratações e planeja ser mais ativo, né, no mercado da próxima janela, que se inicia aí em 10 de julho. E durante esse período, sem jogos, a ideia, além de ajustar o grupo, é dar uma nova roupagem, digamos assim, né? Diniz, aliás, tem feito muitos testes e observações nesse período que antecede o jogo contra o São Paulo. E a tendência é que depois dessa mini-férias, que o elenco vai ter aí a partir do dia 12 e com reapresentação dia 21 de junho, o Diniz possa definir melhor algumas dúvidas que ainda tem sobre o elenco. Uma delas na zaga, quem será o companheiro do João Victor, por exemplo? Por lá já passaram Luiz Gustavo, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Lucas Oliveiras e até agora ninguém vingou. Os últimos jogos tiveram a titularidade do Lucas Freitas, mas o Luiz Gustavo também goza de muito prestígio com o Diniz e o Maurício Lemos vem recebendo oportunidade nesses últimos treinos. Então a briga segue boa. No meio-campo também podemos ter surpresas. Apesar do Hugo Moura seguir aí como titular, o Diniz pode testar outros jogadores nessa função. Não apenas para ser o titular, mas para mudar ali os rumos durante uma partida. A ideia do Fernando Diniz fazer variações durante os jogos, por isso ele vem observando melhor as características dos seus jogadores. E espera que com a chegada de mais peças possa trazer aí, colocar em campo um Vasco mais competitivo. Bom, antes da gente fechar esse boletim, eu vou falar sobre a questão de renovações no Vasco. Como todos sabem, a situação do Léo Jardim ainda não foi definida, segue um grande impasse entre o staff do goleiro e o clube, e a situação do Coutinho idem, né? Ainda não tivemos aí uma definição se o Coutinho já conseguiu o seu distrato com o Aston Villa e o que será feito após isso. A tendência é a sua continuidade em São Januário, mas o Coutinho segue avaliando os seus rumos. E recentemente tivemos notícias aí envolvendo a renovação do Paulinho. Pois bem, hoje à noite, agorinha mesmo, eu pude apurar sobre esse tema um pouquinho melhor. Como eu já tinha dito anteriormente, alguns vídeos lá atrás, o staff do Paulinho estava conversando com o Vasco, buscando uma definição. Hoje eu voltei a entrar em contato com eles. E o que me foi passado é que o staff recebeu do Vasco uma proposta de renovação e está analisando. Então, meus amigos, esse é o retorno que eu tive sobre essa questão. Portanto, a situação está em análise aí e acredito que nos próximos dias poderemos aí ter um desfecho sobre essa questão, né? Se o Paulinho vai continuar, se vai renovar e o que virá pela frente. Bom, aqui é assim, pintou notícia, corremos atrás e vamos apurar, checar diretamente com as fontes para trazer aí a melhor informação para você. Por hoje é só. Me despeço por aqui, aproveito para agradecer a sua audiência, uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado a todos, um grande final de semana, em breve voltamos, um grande abraço e até lá!